Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu convido a entrar no card que fica aqui no cantinho da tela para poder se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que rola no Portal Revoluta. Bom, chegamos ao 19º episódio do programa Eu Que Fiz e o convidado desse episódio, ele é natural de Piracicaba, tem 42 anos, é designer e ilustrador. Eu estou falando do Matheus Vigliar. O Matheus vai apresentar para a gente o livro A Casa dos Sonhos. É um livro de poesia e que conta um pouco da vivência dele com a mãe, que teve Alzheimer, e tudo que isso englobou, como isso mexeu com a vida dele e com a percepção do mundo, das coisas. Nada melhor do que ele para explicar como que a Casa dos Sonhos surgiu. Então fiquem agora com o 19º episódio do programa Eu Que Fiz, com Matheus Vigliar, falando da Casa dos Sonhos. Meu nome é Matheus Vigliar, eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro A Casa dos Sonhos, já agradecendo a oportunidade do pessoal da Revoluta em ceder o espaço aí para eu poder contar um pouquinho sobre o meu livro. Bem, em meados de 2016, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. E eu acompanhei muito essa fase, até para identificar a doença, enfim, eu frequentava muito a casa dela e comecei a perceber as mudanças de comportamentos que a doença provoca. E isso me levou, eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, principalmente poesia e tal. E eu comecei a fazer uns primeiros rabiscos. Isso aí ainda em 2016, mais ou menos, os primeiros textos, rabiscos mesmo, versos, tal, de acordo com aqueles momentos que eu vivenciava ali com ela nessa transição, né, da doença, que ela vai mexer muito com os sentidos da pessoa, né, não só com a questão da memória, mas com localização, de um monte de fatores aí que acabaram me inspirando um pouco para que eu escrevesse, e até pela própria razão da doença em si, né? A gente, quando é nossa mãe, a gente vê a pessoa com comportamento, é muito difícil, assim, você ver a pessoa praticamente se tornando uma outra pessoa, né? E isso me levou a encontrar na escrita uma maneira também de desabafo, enfim, de expressão, de colocar para fora aquela angústia que a gente acaba vivendo, né? E aí foi, depois de alguns meses, ela precisou morar numa casa de repouso. Essa casa de repouso que é o pano de fundo para o nome do livro, que é A Casa dos Sonhos. Foi lá que como eu frequentei muito lá, essa casa, foi lá que eu comecei a perceber o quanto a doença mexe realmente, não só com a pessoa que está vivenciando aquilo, mas com todas as pessoas que circulam ela, parentes, profissionais, enfim. Realmente foi lá que eu comecei a querer realmente fazer um livro mesmo, falar, não, vou transformar esse livro, pegando aqueles versos que eu tinha lá atrás, começar a descrever, e dentro da casa já eu consegui desenvolver. São os últimos 3 textos que terminam o livro, são desenvolvidos com personagens dentro da casa.
né? E o livro também eu não queria que fosse um livro só de texto, porque eu sou ilustrador e para mim o texto acompanha a imagem, desenho acompanha texto, não consigo ainda separar uma coisa da outra. Então eu resolvi ilustrar o livro com as próprias pessoas que lá viviam, né? Então eu fotografava, chegava em casa, desenhava, ou desenhava lá mesmo, os rascunhos, depois chegava em casa e começava a me, me organizar para escrever, para desenhar e escrever o texto em cima do desenho e vice-versa, né? Então é um livro que conta um pouco sobre a minha história com minha mãe lá na casa dela, né, essa transformação dela, a questão da perda da memória, dessa percepção alterada tal, e até ela ir para essa casa, e lá ele conta também sobre três personagens que viviam na casa, é claro que numa licença poética, num mundo de fantasia que eu misturei um pouco com a realidade, porque as pessoas que estão lá, elas já não. Elas andam entre um caminho do real e do imaginário. Então, ora elas acham que são uma pessoa, ora elas acham que são outra pessoa. Então, elas vivem, permeiam esses dois mundos aí. Foi lá que eu consegui bastante conteúdo para poder realizar esse material, né? Desenvolver todo o texto, enfim, e cair na produção. Bem, a questão da palavra vento e memória foi as primeiras coisas que eu comecei a perceber na minha mãe é a desorganização que ela começou a ter no seu dia a dia, na sua vida. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito organizada, muito zelosa com o lar, aquela mulher criada mesmo para ter aquele lar organizado, limpo, tudo no devido lugar. E as primeiras vezes que eu comecei a reparar, eu chegava na casa dela e parecia que tinha entrado um furacão, um vento realmente, tirado tudo que é papéis. Ela passava horas revirando papéis, procurando nada. Dizia ela que estava procurando alguma coisa, que não sabia o que era. Então, a casa dela, teve um episódio que eu entrei na casa dela, eu achei realmente. Eu abri a porta da casa, ela não estava ali na sala. Quando eu vi aquilo, eu achei realmente que tinha entrado ali algum invasor, algum bandido ali para fazer alguma coisa, porque estava numa desorganização, era pasta, papel, caixa, jogada no sofá, na mesa. E aí aquilo foi os primeiros ventos realmente que trouxeram essa manifestação, essa desorganização da vida, assim. E também tem a ver com o fato da memória, né? Porque a memória vai indo realmente como se fosse levada por um vento, né? Então, quando eu vou fechar as janelas para que esse vento não entre mais, para que esse vento não leve mais o que sobrou, é porque eu via que estava levando. Minha mãe estava indo embora, realmente. Não só a memória, mas a parte física dela, assim, generalizada, e essa coisa de não ter centro, não saber onde está, né? A pessoa não sabe onde está. Então ela, às vezes eu estava com ela no sofá, ela perguntava, mas quando é que eu vou para minha casa? E ela estava na casa dela, entendeu? Então esse vento é a desorganização, é aquilo que veio para tirar as coisas do lugar, para mexer mesmo com essa não é uma doença só do paciente, como eu havia comentado, né? Uma doença que acaba mexendo com toda a estrutura de quem está perto, né? Porque realmente a gente é um mundo, assim, é uma coisa muito estranha, que transforma realmente a pessoa. Então o vento e a memória são palavras que se conectam aí, e o vento realmente foi aquele primeiro fenômeno, vamos dizer assim, que para mim me chocou, porque para mim parecia que tinha realmente vindo um furacão, um tornado ali e desorganizado, que não foi obra dela, né? Mas no fundo havia sido, né? Bem, não tenho a menor dúvida que a Casa dos Sonhos exista. Acho que de diversos modos. Essa Casa dos Sonhos que eu falo
ela, ela é uma casa física, mas que respira ou se mantém através de sonhos, de dúvidas, de não saber quem eu sou, não saber o que eu fiz, não saber por que eu estou ali e não saber também até quando eu vou, né? Eu acho que o meu tempo de permanência na casa onde minha mãe estava me fazia observar os internados lá, né, os idosos que estavam lá, acamados com Alzheimer e outros tipos de demência, e eles parecia que estavam num sonho. O fato de você não saber onde você está é um sonho, entre aspas, pesadelo muitas vezes, porque há um desespero ali, um desespero da pessoa não conhecer nem a própria família, né? Apesar dela não ter noção disso, mas é um desespero, a questão da solidão, né? De você, a pessoa vem te visitar, fala que é tua filha, você não sabe se é realmente ou não é. Então, assim, é uma casa que, como eu havia comentado, permeia o real e o irreal, né? É uma casa é um sonho, mas nem sempre muito agradável, mas é uma casa que que uma idosa ainda gosta de dançar porque teve um sonho rustido de juventude, de ser dançarina, mas não se concretizou, e ali naquela casa ela consegue fazer isso, né? Eu tenho um senhor também que era praticamente um bufão, assim, um palhaço, né? Um cara que alegrava as pessoas, vivia rindo, como se fosse realmente, mas às vezes pegava ele naquela solidão, naquela lágrima escorrendo. Então realmente uma, é algo, uma moradia que divide a fantasia do real, da imaginação, do, do eu quero ser, eu não consegui ser, agora eu vou ser, entendeu? Acho que é por aí. Sim, o livro ele conta um pouco da história da minha mãe nessa fase da doença, né, o que a doença fez com ela. Se você tirar a parte poética do livro, você vai identificar ali uma questão real de uma pessoa que está em desordem, né? Então acho que sim, uma biografia não só dela, mas eu que pertencia àquele mundo ali, até quando ela esteve aqui comigo, com a gente. Então é a minha visão sobre aquilo, né? Eu acho que é difícil a gente escrever alguma coisa que não seja meio biográfico, assim, né? Por mais história, ficção que for, a gente sempre vai colocar alguma coisa nossa. E eu acho que nisso muito mais, né? Porque eu estou sendo testemunha ali de um evento com a minha própria mãe, né? E narrando da minha maneira, como eu olhava aquilo, porque eu acho que me deu muita resistência, vamos dizer assim, foi o fato de eu conseguir ou ter isso naturalmente, de tentar enxergar as coisas por outro plano, né? Acho que essa coisa de tentar enxergar a coisa mais poética e trazer daquilo um pouco de combustível para minha produção, eu acho que me fez me deixar um pouco mais tranquilo nessa relação, que não é uma relação muito fácil, uma relação de muita interrogação, uma relação de muitas vezes de revolta, enfim, de falta de entendimento, né? Mas que há traços biográficos, isso com certeza. Então, eu comecei a escrever os primeiros textos ali pro final de 2016, começo de 2017, mas sem a ideia de ter um livro propriamente dito. Eu escrevia textos soltos. A ideia de fazer o livro ocorreu entre 2017 e 2018, onde eu fui muito lá na casa onde a mãe estava, fotografei muito o pessoal, desenhei, escrevi texto, reescrevi, aí já com a ideia de publicar isso. E o livro saiu em 2019, então aí foram 2, 3 anos de trabalho não intenso, trabalho de certa forma até intenso pelo conteúdo, né, pela carga emocional, mas de produção assim não foi tanto.
para em 2019 sair. Então foram 3 anos aí. Olha, acho que de curioso, a gente pode falar dos desenhos que estão no livro, né? Foram feitos todos baseados em fotos das pessoas que viviam lá. Tem as fotos da minha mãe até na casa dela, né? Que eu ilustrei. Mas de um certo ponto do livro para frente envolve outras pessoas, né? Que são pessoas que viviam lá, idosos, tal, acamados que viviam lá, e eu, como eu frequentava muito, eu desenhava e eu quis colocar eles, ilustrar de alguma forma essa casa e os seus habitantes, sabe? Então acho que é uma curiosidade assim que as pessoas que estão lá existem mesmo, assim, não foram obras da minha imaginação. Ou algum desenho ou outro, sim, são mais desenhos que eu criei para ilustrar ali o texto realmente, mas a maioria são pessoas que estavam ali presentes comigo, tal, dividindo essa história. A arte gráfica do livro foi muito tranquila. Ele foi publicado, saiu pela Patuá, pela editora do Eduardo, e eu fiquei muito feliz quando ele me respondeu o e-mail, porque eu acabei mandando um documento para várias editoras, né, em busca de quem conseguisse, quem agradasse para lançar. E quando ele recebeu o retorno justamente da Patuá, que era uma editora que eu já acompanhava o trabalho, que tem um trabalho muito bacana com escritor independente, com poesia, com contos, né? Tem umas publicações incríveis. E o Eduardo é um cara que dá chance para os autores que estão começando, né? Que estão lançando a sua primeira publicação. Então eu fiquei muito feliz. Então a parte gráfica, depois que eu mandei para ele, ele deu ok, falou que ia publicar realmente, demorou um pouco, porque foi tudo de acordo com as demandas que ele tinha lá, né? Causa um pouco até de ansiedade, porque a gente fica esperando, né? Não sabe quando é que vai rolar, mas rolou. Quando ele me mandou o material para eu ver, eu já gostei. A publicação ficou muito bacana, as ilustrações ficaram bem posicionadas, a escolha da fonte ficou legal também, a capa. Então, assim, foi uma coisa muito bacana, assim, sem observações. Olha, meu primeiro contato com a literatura provavelmente foi na época de primário, ginásio, né? Então foram naquelas coleções Vagalume, lembro bastante de ter contato com aquela coleção específica. Lembro dos livros do João Marinho, o Berenice Detetive, isso aí também acompanhou bastante. Os clássicos da língua portuguesa, que eram pedidos em escola. Mas eu acho que o contato mais, digamos, sentimental mesmo que eu tive com a literatura e um reconhecimento ali de mim mesmo nos textos foi depois de uma aula de um professor incrível que eu tive de literatura, chamado Vitor Medeiros. Ele fez uma aula sobre romantismo e simbolismo brasileiro. Então eu lembro, ele subiu na mesa e narrou, né, recitou Psicologia de um Vencido, do Augusto dos Anjos, e aquilo já me causou, não conhecia aquilo já me causou um espanto assim. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Né? Existe isso? E aí depois, quando ele entrou no romantismo, que eu descobri o Álvares de Azevedo. E o primeiro livro que eu comprei, que eu fui numa livraria da época e adquiri, assim, falando, eu preciso ter um livro dessa pessoa, desse autor, foi esse do Álvares de Azevedo, que é um livro que me acompanha desde lá, né? Acho que eu tinha uns 16 anos quando eu comprei esse livro, 18 anos. E foi o primeiro livro que eu comprei e falei, meu, esse é uma coisa mais de sentimento, assim. Não foi as outras experiências que eu tinha, não, de ler livros por causa de demanda escolar, por causa de prova, não.
foi, e esse livro eu até tenho até hoje um exemplar, e sem dúvida um dos meus poetas, se não o mais querido, mas um dos mais queridos, com certeza. Olha, estranhamente eu não tenho assim um autor de cabeceira, assim que eu possa falar, não, esse cara aqui tô lendo ele sempre, relendo e tal. Eu acho que eu tenho um estilo de cabeceira que eu vou ter sempre algum livro desse estilo lá, que é poesia, assim. Acho que na cabeceira sempre vão ter poetas. Então, assim, hoje o que eu tenho na minha cabeceira é do João Antônio Bezerra Neto, que saiu pela editora Sol Negro, que é do Buriti ao Sangue, que é um poeta contemporâneo belíssimo. Belíssimo esse livro. Ele tá na minha cabeceira. Já li, já reli algumas vezes, né? O que tá na minha cabeceira hoje também é João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina também tá na minha cabeceira. Meus estilos preferidos são a poesia mais ligada pro romantismo, pro simbolismo, aí alguns poetas modernos, né, contemporâneos, mais contemporâneos, e gosto muito de literatura fantástica, mas esse cara aqui é maravilhoso, eu gosto muito do trabalho dele como poeta, como um narrador aí da vida do brasileiro, do nordestino. Eu acho bárbaro esse livro, que já está há algum tempo já na minha cabeceira, porque eu leio e releio e me encanto cada vez mais, assim, da mesma maneira que Guimarães Rosa também já esteve lá, eu já li, reli, gosto muito desses dois autores também. Então acho que a cabeceira vai ter sempre poesia, sempre vai ter, com certeza. Mas não tem um autor assim agora que fala, pô, é um cara que sempre tá lá. Não tem. Eu tenho 2 calos literários, que são livros clássicos, que eu gostaria muito de chegar no final deles, ler, mas eu não consegui até hoje, que é Don Quixote e Os Miseráveis, do Victor Hugo. São 2 livros que eu já comecei a ler, já parei, já retomei, já parei, já li, mas não completei eles por N motivos, até por não estar no clima da história, não estar conseguindo absorver bacana a, a história, a narrativa. Então, são 2 que eu ainda tenho esperança de conseguir em vida lê-los, e que são obras sem dúvidas divinas, né? Minha dica de autor independente é Arlindo Gonçalves, com o livro Desonrados e Outros Contos. Um livro fascinante, personagens envolventes, fortes, uma literatura urbana, São Paulo, bem cidade mesmo, onde a gente percebe um envolvimento emocional muito forte do autor com as suas personagens. Então fica a dica aí, Arlindo Gonçalves. E esse foi o Matheus Vigliar, falando da Casa dos Sonhos. Bonito, né? É necessário expor e expressar esse tipo de sentimento e de vivência, por mais doloroso que seja. Eu acho que faz parte de um processo de cura e de entendimento. E eu admiro a coragem do Matheus de falar sobre isso e colocar de uma forma tão, tão linda, tão leve, e num livro sobre essa vivência que ele teve com a mãe e com as pessoas com quem ele conviveu, né, na casa de repouso e tudo mais. Eu falo com propriedade porque eu vi o livro, ainda não vi o físico, mas ele me passou o livro e eu pude ver a sensibilidade que ele teve ao escrever e ao desenhar, né, essas situações e essas experiências. Então, agradeço demais pelo Matheus compartilhar isso com a gente. Eu achei muito bacana
Quem quiser acompanhar o trabalho do Matheus Vigliar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para poder conhecer o trabalho dele. E, inclusive, ele foi citado pelo Arlindo Gonçalves num dos episódios que o Arlindo participou aqui, falando sobre o livro do Joy Division. Então, é uma pessoa que é bacana a gente acompanhar o trabalho. Então, fica aqui na descrição os links para poder acompanhar o Matheus Vigliar. Bom, e já que o Matheus tratou dessa questão da memória e da perda dela, né? Eu vou trazer hoje um livro que é do Gabriel Garcia Marques, fugindo do óbvio, porque normalmente as pessoas falam dos 100 anos de solidão ou do amor em tempos de cólera. É O Cheiro de Goiaba. O Cheiro de Goiaba é um livro que ele fala sobre as conversas que ele teve com outro jornalista, que é o Plínio Apuleio Mendoza, onde ele conta um pouco sobre a amizade dele com Fidel Castro, a luta pela defesa dos direitos humanos. Então é um livro bem bacana, né? Um pedacinho das memórias do Gabo, do Gabriel Garcia Marques, conversando com o Plínio. É um livro bem bacana, fininho, você lê de uma tacada e é bem legal. Acho bem interessante e tem aqui várias fotos, né, das vivências de Gabo ao redor do mundo, né? E, nossa, o meu tá tão amareladinho já. Olha que legal ele com Jorge Amado aqui, ó. E eu acho bem bacana, indico. Vamos sair do óbvio, né? Lógico que os clássicos devem ser lidos, caso você queira, né? Mas é legal procurar um pouco mais sobre a obra de alguns autores que são aclamados com algumas obras, mas tem tantas outras que são bacanas e importantes e que ficaram de lado por conta do brilho de obras como, por exemplo, 100 Anos de Solidão, que divide opiniões, algumas pessoas amam, outras odeiam, porque não conseguem lidar com aquela árvore genealógica gigantesca dos Buendia. Mas é isso, minha dica, Cheiro de Goiaba, do Gabriel Garcia Marques. Quero agradecer a todo mundo. Tá chegando ao final da primeira temporada. O próximo episódio é o último da primeira temporada. Se tiverem dicas de autores para a segunda temporada, já podem me mandar inbox para eu poder convidar os autores. Alguns eu já entrei em contato. Agradecendo a todo mundo que realmente apoia a Movida Independente, né? Atitudes como essa que eu tenho e de outros amigos que têm canais com conteúdos relevantes, fugindo do óbvio. E é isso. Muito obrigada e tchau.